E aí, pessoal, tudo bem? Olha aqui o tio Ricardo, diretamente aqui de Osasco, né? Para fazer um comentário com vocês aqui de algumas questões da FUVEST, falar um pouquinho da FUVEST, né? Na verdade, eu já fiz um vídeo, eu não sei se é a ordem que vocês vão ver essas questões, mas eu fiz um vídeo para abordar algumas questões interdisciplinares com o professor de biologia, se você está dependendo da ordem como você vai ver, né? Vocês vão ver uma ou outra, sim, não sei se vocês vão ver geografia primeiro ou a interdisciplinar. E aí, galera, primeiramente, um comentário geral sobre a prova, né? A prova foi bem legal, ela exigiu bastante, né? Ela exigiu bastante, por quê? Ela exigiu bastante porque ela cobrou uma quantidade bem variada de temas, como é comum da FUVEST, diga-se de passagem, e caiu bastante geografia física, né? Vocês viram? Normalmente geografia física assusta um pouquinho vocês, né? Pelo menos a maioria dos alunos normalmente não gostam muito de geografia física. Então, vocês lembram? Caiu pergunta lá sobre geada, caiu uma pergunta sobre relevo, que a gente vai ver, né? Caiu muitas questões interdisciplinares. Tem várias questões ali que, né, na verdade, eu ficava em dúvida se era só geografia ou se estava ali, tinha uma conexão com a história, com a geografia, com a sociologia, né? Então, a interdisciplinaridade foi uma marca dessa prova do FUVEST, tá? Foi uma marca. E a outra coisa é que foi uma prova muito rica na utilização de linguagem cartográfica, mapas, né, tabelas, gráficos. E vejam só, né, a resolução dos exercícios, ele pedia uma leitura acurada, atenta, com bastante, como poderia dizer, zelo de cada uma das imagens dos mapas, né? Ficar muito atento a isso poderia ajudá-los a excluir alternativas, né? Por isso que era uma prova que exigia bastante atenção. Ela cobrava uma grande variedade de conceitos, né, da geografia, seja da geografia física, da geografia da parte chamada geografia humana, que engloba a geografia econômica, política, social, e ela abordava, e dentro da geografia social e até mesmo ambiental, ela fazia uma série de conexões entre sociedade e natureza, exigindo bastante de vocês o quê? Que vocês percebam que, né, os impactos que as atividades humanas geram nos ecossistemas. Tá? Seja, por exemplo, pensando na questão da pesca, seja pensando nos impactos do agronegócio, né? Enfim, então, uma prova que exigiu bastante atenção, exigiu bastante conhecimento, e uma prova muito crítica, né? Uma prova muito legal, à medida que abordou uma série de temas contemporâneos, meio ambiente, abordou a questão das mulheres, né, em vários aspectos, abordou a questão as intersecções entre, né, a discriminação de gênero e a discriminação racial. Então, era uma prova exatamente que não só exigia que o aluno ele soubesse os conteúdos, mas soubesse perceber e aplicar esses conteúdos no seu cotidiano, na realidade. Foi uma ótima prova, exigiu bastante, né? Exigiu bastante, mas foi uma ótima prova, tá legal? Vamos lá, então, vamos começar a ver algumas questões que eu selecionei aqui para analisar para vocês. Eu peguei algumas assim, né, para bem no espírito dessa prova, e algumas que eu também achei que vocês poderiam ter alguma dificuldade. Por exemplo, ó, eu vou estar analisando, vocês estão vendo aqui a prova V, a questão de número 9. Está vendo aqui? É uma questão de relevo que identifica 3 unidades de relevo. Ó, vocês estão vendo aqui a parte desse morro, né? Um topo aqui, aqui esse terraço aqui, o número 3, que poderia também, a gente poderia falar que é um planalto aqui, né? E a número 3, essa região aqui é a planície. E esse negócio aqui cheio de curvas é um rio, tá? Então temos uma planície, temos o morro aqui, né, descendo para um planalto, e vamos ver, então, as alternativas e ver o que estava errado e o que estava certo em cada uma delas. Vamos para o próximo slide, então? Simbora lá? Muito bem. Então, olha só a pergunta aqui. Pegou doido aqui o nosso slide? A partir da figura, pode-se afirmar que as áreas com as condições naturais mais favoráveis à ocupação humana são, né? Então, as áreas mais propícias à ocupação humana são. Eu não sei se vocês já viram o gabarito, a alternativa correta é essa letra A aqui, tá? É a letra A, vamos ver o que ela fala.
Os topos mais aplanados, né? Porque vocês sabem que terrenos mais aplanados são mais fáceis de serem ocupados. Então, quando você tem um morro lá que o topo é mais aplanado, ou a área dos terraços fluviais. E vocês viram por que o terraço fluvial? O terraço é aquela parte que era também aplanada. Partes mais planas do relevo. No entanto, variações nas cheias dos rios, né, podem atingir as áreas dos terraços e a ocupação dos topos pode comprometer as áreas de nascente. Então, vocês estão reparando uma coisa? Que ele fala assim, que os topos aplanados e os terraços, eles são áreas aplanadas, favorecem uma certa ocupação, mas ele deixa uns poréns, né? E quais são esses poréns? Que os terraços, ainda por estarem relativamente próximos dos rios, podem ser suscetíveis às enchentes, né? A ter as cheias, na verdade, quando lembra o que é cheia? Quando o rio transborda. E a ocupação do topo aplanado, tudo bem, pode ser mais fácil de ser ocupado, mas tem o porém de que de repente, lá no topo do morro, pode ter nascente. E vocês já aprenderam ao longo da vida de vocês que áreas de nascentes, né, nunca é muito legal, para falar a verdade, ocupar. Mas vocês vão ver que entre as opções que nós temos aqui, essa é a melhor. Né? Até porque ele fala que é bom, mas ele ressalta os poréns, né? As dificuldades. Olha a letra B. Entre os morros e a planície, então é a letra A correta, tá certo? A letra B. Entre os morros e a planície, áreas de maior declividade. O que vocês aprendem? O que é declividade? Terrenão mais inclinado, não é? E o que vocês aprenderam, seguramente, em vários momentos nas aulas de geografia? Terreno muito íngreme não é inclinado, com alta declividade, não é um lugar bom de se ocupar, porque pode literalmente desabar. Por isso que a letra B já logo de cara. Aqui já está errada isso. Né? No terreno de maior declividade, nunca devem ser considerados como condições favoráveis para a ocupação humana. Ok? Sopé das encostas dos morros ou área de planície fluvial. Partes planas do relevo sem risco de deslizamento de terra. Além disso, a captação das águas para abastecimento público pode ser aproveitada pela proximidade do canal. Essa parte final da frase até tudo bem, né? Se ficar na planície, perto do rio, pode facilitar o abastecimento. Isso é legal. Mas qual que é o problema de você ocupar o sopé das encostas? O que é o morro? O sopé é essa região aqui, bem como, é como se fosse, digamos, o pé do morro. Né? Então, você tem o terreno inclinado, o sopé fica nessa parte aqui do ladinho do morro, do lado. E vocês estão ligados que, portanto, se a gente pensar em termos de deslizamento de terra, o sopé, mesmo se ele estiver já aqui numa parte de declividade menor, né, de declividade mais baixa, no sopé do morro não é legal, porque se tiver um episódio de deslizamento, para onde que vai toda essa terra, esse solo e essa rocha que desce do morro? Vai cobrir literalmente o sopé. Então, ficar no sopé do morro é perigoso. É legal você estar numa região, né? Numa área, na área da planície, ou numa área, talvez, perto do morro, mas longe do sopé. O sopé está do ladinho do morro, esperando que caso caia, falando, joga em cima de mim. E você não quer que jogue em cima de você. A letra D. As áreas de planície com sedimentos inconsolidados resultantes de rochas cristalinas friáveis. Além disso, o desmatamento e o acúmulo de lixo nas inundações pode soterrar o curso fluvial retilíneo. Qual que é o problema? Qual que é o problema dessa área aqui? Quer ver? Vamos voltar o slide? Vamos voltar para a gente ver a imagem novamente? Ok. Vocês estão, a principal coisa aqui, por isso que eu falei, né? Às vezes você analisando a figura com cuidado, respirando, buscando a calma perdida, vocês viram que o rio, ele fica exatamente, diga-se de passagem, aqui na região da planície, né, que é essa linha aqui, e vocês estão vendo, isso aqui, ó, vocês estão vendo, não é retilíneo. O que é retilíneo? Reto. Na verdade, o que vocês estão vendo é que o rio é cheio de curvinha, ó, não é retilíneo. Lembra como que chama isso? Meandro. Então, é um rio com meandros, meândrico. Né? Meandro, meandro, voltinhas. Então, não é um rio retilíneo. Por isso que aquela letra que eu acabei de ler, vamos voltar por lá para a questão, estava errada. Tá? Então, não é um curso fluvial retilíneo, é um curso meândrico. E a letra E, morros com encostas mais inclinadas. Não, né? Isso também eu acho que eu tenho quase certeza, né? Eu diria mais, diria quase não, eu tenho certeza que vocês excluíram também essa palavra de cara, porque não é legal ocupar
morro inclinado. O morro desaba, tá bom? O morro desaba e, portanto, não é um lugar. Logo, alternativa A de amor. Beleza, galera? Né? Vamos para o próximo exercício? Questão de número 18, prova V, né? Essa aqui mexe com umas questões. Vocês estão vendo aqui uma imagem de uma fotografia, né? Aérea, está mostrando aqui uma área, tá vendo aqui um mapinha pequeno que tinha? Mostrando uma área bem na fronteira entre Tocantins e Goiás, que vai mostrar o topo de um chapadão, né? Lembra que é um chapadão? Chapadão é aquele tipo de terreno que você tem uma elevação, né? Ó, tipo o formato de uma mesa, lembra? É uma elevação e o topo dele é plano, né? Se vocês repararem depois, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui na imagem, mas se vocês puxarem na internet e olhar bem, vocês vão ver que o topo desse plano, desse chapadão, é principalmente aqui, ó, na área que está vendo a linha vermelha, dentro da Bahia. É o topo apinado e depois vai descendo, tá? Descendo, no caso aqui, em direção ao Tocantins. Mas ele fica bem na fronteira. E o que nós temos aqui? Esse chapadão, que é uma área elevada, portanto, ó, uma área elevada de topo aplanado, ele acaba sendo, em termos de hidrografia, o que a gente chama de um divisor d'água. O que é um divisor d'água? O próprio nome diz, divide, né? Divide bacia, divide a água. E que água em questão? Duas bacias hidrográficas. Você tem ali, né, esse chapadão, aí se você descer para o lado do Tocantins, você vai ter o quê? A bacia do chamado Rio Tocantins. Se você descer em direção para o interior da Bahia, você está indo em direção à bacia do Rio São Francisco. Né? Então, você tem uma área elevada, por isso que ele é um divisor de água. Ele é um lugar elevado que separa duas bacias hidrográficas. E essa região, diga-se de passagem, desde os anos 70 para cá, especialmente nos últimos 20 anos, cresceu muito a prática da agricultura. É uma região de cerrado, sabe aquela agricultura mega moderna voltada para a exportação? Antônio Scarapárida é uma área de agricultura moderna, né? Produção assim com alta produtividade para exportação. Vamos ver o próximo, vamos ver as alternativas? O que ela nos fala? Então vamos lá, ó. Parte dos topos do Chapadão Ocidental baiano, lembra o que é Ocidental? Oeste. Você vai para o interior da Bahia, você está indo para o lado oeste, você vai para o litoral da Bahia, leste, né? Divisor de águas das bacias hidrográficas do Tocantins e Chicão é dominada por monocultura para exportação. Aquela, né? Com base na imagem e de seus conhecimentos, é correto afirmar que, né, se ela está bem, ó, então é uma área que divide duas bacias. Tanto a bacia do Rio Tocantins quanto a do São Francisco são ameaçadas por contaminação de agrotóxicos nas áreas do Chapadão, né, cujos divisores topográficos não impedem o fluxo subterrâneo de substâncias utilizadas para a agricultura. O que vocês aprenderam ao longo do curso, meus caros? Né? Vocês viram nas aulas de geografia, não sei se foi abordado com todos vocês isso, que essa agricultura moderna, ela tem várias maneiras de impactar o meio ambiente, não é? Ela, né? E olha aquilo que eu falei no começo da aula para vocês, ó, analisando um exercício, né, com uma postura crítica, analisando o quê? Os impactos que a ação humana provoca sobre a natureza. E nesse caso aí, esse impacto é a agricultura, que, como eu falei para vocês, pode gerar vários impactos, por exemplo, desmatamento, empobrecimento do solo, e uma das coisas também que a agricultura moderna faz pode ser o quê? A poluição dos solos, né, poluição do ar, poluição das águas, sejam as águas superficiais, manja, rio, lagos, que se de repente estiver ali por perto, ou água subterrânea. Vocês lembram qual que é a origem dessa contaminação do solo ou da água? Pode ser por meio do uso do agrotóxico, os chamados pesticidas, né, ou defensivos químicos, e pode ser também por meio de fertilizantes que são derivados de petróleo, né, fertilizante químico. E aí, portanto, isso infiltra. Daí a contaminação superficial se dá de que maneira? Você joga lá o pesticida e o fertilizante, a água da chuva, por escoamento superficial, leva isso lá para os rios. Ou a água da chuva infiltra e leva essas substâncias para a água subterrânea. E aí o que ele fala na letra A é que tanto as duas bacias vão ser ameaçadas, porque a partir do momento que você tem a contaminação dos agrotóxicos lá no alto, né? Vocês viram que a Chapadão é alto e plano. É lá no plano desse chapadão que se pratica a agricultura. Então, você joga lá o agrotóxico e aí depois esse agrotóxico, por escoamento subterrâneo, pode chegar dos dois lados da bacia. É essa a alternativa correta, é a letra A, tá bom? Letra A de amor de novo, ó. Correta, A.
Vamos ver o erro das outras? B. Não, volta um pouquinho o slide, por gentileza. Sim. B. A maior parte das áreas cultivadas localiza-se no estado do Tocantins, sendo erodidos pelos rios sem conexão com o topo da Chapada do Chapadão Ocidental Baiano, o que dificulta a dispersão dos agrotóxicos. Se vocês verem a imagem de novo, vocês vão ver que está errado aí? Duas coisas. Primeiro, vocês viram que aquela parte mais aplainada está mais do lado da Bahia. E segundo, além de estar mais do lado da Bahia, também o outro erro é que se essa agricultura está sendo realizada lá no plano, lá no alto, naquela parte plana do Chapadão, aí o que acontece? Na verdade, a descida depois das substâncias poluentes pode ir para os dois lados, então não é só o São Francisco, pode ir para o lado do Rio Tocantins também. Esse é o erro da letra B, tá? Na hora que ele fala sem, porque os rios, né? Você tem o Chapadão separa, ó, rios que descem para o Tocantins e do outro lado rios que descem para o São Francisco. Então, eles têm conexão sim. A bacia do Tocantins, né, os rios que estão no estado do Tocantins, têm conexão com rios que saem lá do Chapadão Baiano. Esse é o erro. Letra C. A bacia do São Francisco é ameaçada pelos agrotóxicos, beleza? Pois os divisores de águas nas áreas do Chapadão tendem a fluir as substâncias nas drenagens, né, a água que está escorrendo, somente para o estado da Bahia. De novo, não é só Bahia, para os dois lados, Bahia e Tocantins. Plano no alto desce para os dois lados. D. Tanto a bacia do rio Tocantins quanto a do São Francisco se encontram distantes das áreas do topo. Não, o topo separa. Né? Separa, porque alguns rios descem para cá, outros rios. Então, os rios do São Francisco e Tocantins não estão distantes, muito pelo contrário, esses dois rios recebem água de rios afluentes que saem do Chapadão e descem para o Tocantins e para o São Francisco. Está errado. Letra E. A bacia do Rio São Francisco é a mais ameaçada do que do São... Aliás, desculpe. A bacia do Tocantins é mais ameaçada do que do São Francisco, pela contaminação originada do uso de agrotóxicos, pois os divisores de água convergem para o estado do Tocantins. De novo, né, a ideia de que está indo só para um lugar. Não, está descendo para os dois lados. Portanto, esse exercício é a letra A, A de amor. Vamos para o próximo, para finalizar. Olha uma questão de cartografia, meus caros. Olha só, né, como cai cartografia. Tinha bastante exercício sobre esse mapa de anamorfose nas apostilas de vocês, nos capítulos vários, né? Vamos dar uma analisada. Questão 51, prova B. Em um mapa produzido com a técnica da anamorfose, uma das técnicas cartográficas, geográfica, cada país é redesenhado de forma que seu polígono tem uma deformação proporcional ao tema de interesse. Com essa técnica, é possível visualizá-lo de uma forma mais direta e clara. Vamos ver, então, o mapa? Então, ou seja, galera, olha o que vocês estão vendo aí, ó. Né? Então, o que é a técnica de anamorfose? Caso alguém tenha esquecido, espero que não, né? Porque tinha vários exercícios na apostila, eu tenho certeza que vocês mandaram bem nessa. Mas, enfim, vocês têm aí, ó, você tem um mapa, que a anamorfose, o que ela faz? É aquele tipo de representação cartográfica que cada país aí nesse mapa, ele não tá, o tamanho dele no mapa não é proporcional ao tamanho verdadeiro que esse país tem, e sim ao tema do mapa. Ou seja, né? E para que serve esse tipo de informação? Para quando você bater o olho, você saber, é uma informação quantitativa, você saber que tem alguma coisa, tem algum tema no mundo em que na Síria, o Afeganistão e o Sudão, por exemplo, estão grande pra caramba. Entenderam? Então é isso. No mapa de anamorfose, o tamanho do país é proporcional não ao tamanho verdadeiro que ele tem de área, e sim ao tema do mapa. E aí, no fundo, o que a FUVEST quer? Que você descubra o tema desse mapa. Qual o tema que faz com que a Síria, o Afeganistão, o Sudão, a Somália sejam bem grandes e gordinhos? Vamos ver o próximo slide? Olha só, os dados representados no mapa são condizentes com número de nascimentos vivos. Não, né? Tem vários outros lugares no mundo que nasce mais gente, inclusive no Afeganistão e na Síria, por conta da guerra, tem muita criança morrendo. Produto interno bruto, também não. Eu acho que o Afeganistão, vocês estudaram, inclusive tem uma das aulas aqui nossa, da nossa apostila específica para o Afeganistão, que fala o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo. Né? Portanto, o PIB do Afeganistão não é lá grande coisa, não.
Total de população urbana, também não, né? Nessa mesma área pintada no mapa, tem outros lugares mais urbanizados que o Afeganistão, por exemplo, tá? E o próprio Congo, né? Produção de petróleo, também não, porque mostrou lá no Oriente Médio a Síria grandona. Só que se fosse um mapa de petróleo, teria que mostrar lá no Oriente Médio, porque está lá a Síria, né? Estava lá a Síria, tinha que mostrar a Arábia Saudita gigante, né? O Irã grandão, né? O Kuwait gigantesco também, tá certo? E o Afeganistão não era para estar grandão. Ou seja, eu acho que vocês estão bem carequinhos de saber que o que está acontecendo na Síria pode fazer no mapa de anamorfose a Síria ficar grande. Porque desde 2011 a Síria está passando por uma guerra civil. Lembra a luta lá do Bashar al-Assad contra grupos rebeldes sunitas? Que vocês viram ao longo do curso, né? Além disso, o Afeganistão. As tropas americanas saíram ano passado. E é bom lembrar que esse mapa, vocês viram que o dado é de 2015, né? Então, ainda em 2015, estava acontecendo lá o conflito entre o Talibã, tentando chegar ao poder, e as tropas americanas que estavam lá protegendo o governo do Afeganistão. Não é isso? Tá certo? E o próprio Sudão também. Tem conflitos muito sérios, étnicos lá, que geram muitos refugiados. Portanto, a alternativa correta é letra E. Esse mapa de anamorfose deformou o tamanho dos países de acordo com a quantidade de refugiados, né, que saíram, vazaram de lá, fugiram de lá. Vocês viram? Então, essas três questões, e para quem só viu essas três questões de geografia até agora, eu convido, tem mais 4, acho que 5 questões de questões sobre meio ambiente que vocês vão ver eu e o Tiago comentando junto. Aí vocês vão ver as resoluções, tá certo? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham ido muito bem. Beijão para vocês, uma boa noite e bom descanso. Tá bom? A gente se vê na revisão